Olá, boa noite. Bem-vindos aos que estão chegando. Ok, boa noite. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar com a Jaque. Vou te chamar, Jaque. Aqui. Ei, Lelê! Está aqui. Bom te ver! Oiê! Oiê! Lindo essa flor da vida Não aí, é? Olha só que linda! preciosa. Acabamos de colocar aqui na nossa sala na Vila Mariana. Tá muito lindo. Eu tô em São Paulo, na Ah, Vila, tá, é na escola, na então. Escola de Alquimia. Tá, Vim hoje aqui para São Paulo. tá E linda aí, demais. Regina, quanto tempo, né? Que a gente não se vê, Faz tempo demais, demais da conta. não é? É, Saudade das nossas viagens. pois é, todo mundo que tá chegando, Boa noite, pessoal. pertinho, morrendo de saudade também. Mas eu vou começar a falar, né? A Jaqueline, ela é a minha parceira de aventuras maravilhosas que a gente faz, É, que a gente sai por aí pela vida viajando. Tá fazendo eco ou tá me ouvindo bem? tô te ouvindo bem. Tá fazendo eco, não? Tá. Então tá. Bom, a gente vai começar a falar, né? Vamos falando informalmente. Isso, de qualquer jeito, todas as lives elas são um pouco assim. Deixa eu fechar aqui. Um pouco, né? Bem Variadas. ao mesmo, né? Bem espontâneo. Então, a Jaque, ela, além de ser minha amiga, é minha irmãzinha de alma, que é morrendo de ciúme de você, porque eu falo que você é minha alma. E, além das viagens, de todas as viagens maravilhosas que fizemos, né? Viagens muito especiais, né? Muito especiais, Simbólicas, espirituais, marcantes, todas. iniciáticas. É, Digamos assim, iniciáticas. todas maravilhosas. E todas as viagens, né, as quais a gente faz, você sempre, e mesmo quando a gente não encontra, você sempre fala, vamos fazer uma meditação 20 minutinhos. Né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho para mim, antes de falar da alquimia do amor, né, explicasse um pouco como é que foi a tua caminhada, exatamente, né? Você fala muito das meditações, muito do teu mestre, né, que foi assim o teu início, vamos dizer. E como é que foi esse teu caminhar até chegar à alquimia? Tá. Ah, é longa história. Vamos relembrar. Se eu ficar muito prolixa, você me corta. Tá Mas bom. não, eu era até os meus 18 anos, 19 anos, eu era uma outra pessoa, né? Eu falo assim, se eu posso meditar, eu já devo ter falado isso para você várias vezes, né, Gina? Qualquer pessoa pode meditar,
porque eu era o arquétipo da... Não dormia porque achava que era perda de tempo, workaholic desde novinha, né? Assim, super agitada, super... Assim, tô longe de alquimia, longe de espiritualidade, no sentido assim, eu não tinha nenhuma... Minha família era muito católica, né? A minha avó carismática, que achava que Chico Xavier ia de cabeça para baixo para o inferno, porque era espírita. Então eu falava, nossa, se Chico Xavier vai de cabeça para baixo para o inferno, imagina a gente, né? Estamos com um problema sério. Então, até os meus 19 anos, eu era bem, eu falo assim, eu era desconectada. Eu era desconectada do coração, eu era desconectada da minha alma, da minha essência mesmo, né? E com mais ou menos, foi 19 anos, eu tive uma experiência mística, vamos dizer, né? Não tem outra maneira, metafísica, digamos assim. Eu já era jornalista, eu trabalhava na Globo. Antes de me formar, né, já tinha assim, já tinha uma vida de sucesso na percepção de todas as pessoas ao meu redor, porque eu era muito novinha, eu casei muito novinha. Então eu era casada com um rapaz, né? Na época ele era um pouco mais velho que eu, né? Eu casei com 19, ele tinha 27. Só que muito bem de vida também, rico, né? Era apaixonado, né? Eu trabalhando na Globo, então eu tinha, na percepção de todo mundo, a vida de contos de fadas, né? Tinha tudo. Só que eu Nossa. era muito infeliz, né? Era cada vez, estava ficando cada vez mais desconectada. E com 20 anos eu ia sempre, mas eu sempre tive aquelas questões que eu gostava de comida natural, sempre era meio de vanguarda, assim, era um pouco diferente das pessoas, né? Queria sempre viajar, sabia que tinha alguma coisa a mais do que o catolicismo, na espiritualidade do que o catolicismo me falava. E chegou e eu tava no. Eu ia sempre almoçar, acordava às 5 horas da manhã, ia fazer ginástica, depois ia para Globo, aí saía da Globo às 2 horas da tarde, ia direto para a empresa do meu, né, ex-marido, porque a gente tinha uma empresa de utilidades domésticas, bacia, lixo, né, de plástico e de tintas. Então eu que tomava conta de tudo também. Então saía de lá, ia para lá, eu ficava até 10, 11 horas da noite na empresa, chegava em casa, dormia, workaholic mesmo, louca. E a minha chefe na Globo falava que eu era milionária exótica, porque eu era a que mais trabalhava, eu chegava antes do meu horário, eu saía depois e não precisava trabalhar, então ela me chamava de milionária exótica. E eu cheguei um dia nesse restaurante natural que eu sempre ia e tive uma catarse, comecei a chorar. Estava estressada, nem lembro o que era, estava super estressada. E a dona do restaurante, que sempre vinha na mesa falar comigo, tava, falou assim: olha, Jaqueline, tem uma moça aqui que ela faz umas coisas assim, ela é psicóloga, mas ela faz umas coisas diferentes, regressão de vidas passadas, umas coisas assim, eu acho que você deveria conversar com ela. Hum. E eu falei, meu, regressão de vida passada, me dá o telefone agora. Liguei na hora e marquei uma consulta. Quem é que Era era? Cláudia. A Cláudia. Uma amiga minha, né, de alma, né, conhecida, né, da Egina também. E eu fui na Cláudia e aí o meu processo espiritual começou. Porque já na primeira sessão eu tive uma regressão, eu tive... Aí começou um universo imenso a se abrir para mim, né? Tudo que eu conhecia como a realidade foi por água abaixo e uma outra realidade muito mais expandida, né? De infinitas possibilidades começou a se abrir. Logo depois, um ano depois que isso aconteceu, eu conheci o Oleg, que é o nosso mestre russo, a Egina também participa, que desde 2014 eu comecei a trazer ele para o Brasil, uma vez por ano. Então eu conheci aí que foi uma explosão mesmo, assim, de aí começou a questão das meditações com o Oleg, né? Sim.
Mas, assim, o Oleg trabalha com bioenergética, com outras técnicas, né? Além da meditação. O foco dele não é a meditação, né? Então, É. eu fui participando. E em um ano, depois que eu conheci o Oleg, aí a minha vida realmente mudou totalmente. Eu tive uma proposta muito boa de trabalho, né? Para ser nacional, para vir para São Paulo, para o Rio, né? E ao invés de assinar o contrato, eu falei assim, ó, se eu assinar esse contrato, eu vou ficar presa aqui. Eu sempre tive a intenção de viajar o mundo, né, de ir para o mundo. Então eu falei assim, não vou assinar. Me separei, me divorciei, não assinei o contrato e caí no mundo. Né? Há 10 anos depois disso, ainda tinha gente que falava que eu tinha enlouquecido e fugido com um culto, com um guru, com a seita religiosa, porque ninguém entendia qual tinha sido a minha transformação, entendeu? Porque eu realmente. Isso foi, Mas isso é muito gente. legal, Jaque, porque quando a gente, muitas pessoas, às vezes, que a gente tem encontrado, inclusive, tem medo, às vezes, ou receio de ir ao encontro daquele chamado. Quando esse chamado ele está aqui no nosso coração, não tem jeito, Não né? tem jeito. As pessoas falam assim, nossa, mas como você foi corajosa? Como é... Eu falei assim, gente, não fui corajosa nada, eu não tinha. Eu sempre canto, né? Aquela musiquinha do Raul Seixas. E esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir. Metamorfose ambulante, é por não ter onde ir. E foi assim, foi muito natural. Foi um fluxo muito natural, não foi racional, né? Uhum. Então eu larguei tudo, larguei né, o trabalho com o marido, larguei a Globo, larguei o casamento e caí no mundo e fui para a Inglaterra. E eu digo assim, eu sempre também tenho uma frase que eu sempre digo. Quando eu cheguei na Inglaterra, que eu coloquei o meu pé na Inglaterra, foi assim, como se eu estivesse respirando pela primeira vez. Eu sempre falo isso. Então, realmente foi uma grande iniciação para mim. Eu, de Sim. uma vida, né, muito novinha ainda, eu não tinha me formado ainda quando eu fui para a Inglaterra a primeira vez, mas já trabalhava na Globo, já tinha todo um esquema, né, de uma vida assim muito estabelecida, muito já madura, digamos assim. E quando eu vou, aí eu tive que voltar para o Brasil para fazer o meu, né, na minha monografia, para pegar o meu diploma, e foi aí que a Globo me chamou para ser, né, repórter nacional, né, uma proposta assim irrecusável e que eu decidi voltar para a Inglaterra. Então, quando eu voltei, eu já voltei assim uma outra pessoa. Eu já tinha conhecido o Oleg, né? Já tinha feito um ano com o Oleg de tratamento e fui. E na primeira semana nossa, fiz vários contatos, conheci meu segundo marido, né? Já na primeira semana que eu estava lá. E foi assim, foi uma revolução, né? Morria a Jaqueline, aquela Jaqueline workaholic louca, e nasceu uma outra que estava assim, como um bebê, experienciando a vida como se fosse a primeira vez. Sim. E um ano depois disso, 2 anos depois disso, na verdade, eu casei, né, com inglês, com essa pessoa que eu li, né? Esse, Uma pessoa muito amada, muito querida na minha vida também, muito importante na minha vida. E eu tinha o hábito de ir para cinema, para teatro todos os dias na Inglaterra. Todos os dias. Durante 2 anos, eu sempre fui. E tinha uma livrariazinha que eu tinha um monte de experiência mística lá. Toda vez que eu entrava lá, é muita história, né, Regina? Eu tenho que encurtar. Eu tinha uma experiência lá. E dessa vez, eu fui para comprar um monte de livro que o Oleg tinha me passado, porque quando eu saí do Brasil, eu parei com tudo. Eu fui do 8 ao 80. Eu parei, eu dormia, eu não lia mais nada, eu não via mais jornal, eu não fazia nada, né? Mas aí depois de 2 anos o Oleg me passou uma lista e eu fui lá. E foi lá que eu realmente
entrei em contato com aquele que eu considero o meu mestre realmente maior, assim, o meu caminho espiritual, que também já mudou um pouco, né? Mas que me acompanha, que é de alma mesmo, de muitas vidas, que é o Paramahansa Yogananda. Ele é bem Sim. conhecido, né? Tem o livro Autobiografia de um Yogi, que foi esse livro que eu tive essa experiência mística, né? Porque eu estava com um monte de livro nas mãos, depois de 2 anos sem não ter mais lido nada. E eu fui, estava com 5 livros assim na mão que o Oleg tinha encomendado e eu tinha que pagar embaixo. Era uma livraria de 2 andares. E quando eu fui descer para pagar, minha perna travou. Aí quando a minha perna travou, eu já tinha tido essa experiência lá, eu virei o rosto assim e estava o Yogananda na minha, né, o autobiografia de um yogi. Teve Aí como fugir. eu costumo dizer assim que ele me pegou pelo bolso. Porque eu estava com esses monte de livro, eu falei, eu não vou pegar mais um livro. Mas a minha perna não saiu. Aí eu peguei ele assim, era uma daqueles pequenininhos, né, pocket size, que eles chamam. E eu abri assim a primeira página e estava assim, 3 pounds. Aí eu falei, ai meu, é tão baratinho, não, vai, eu vou pegar. E coloquei e desci e paguei. Foi o primeiro livro como eu sou na vida, né? A essência a gente não muda. A gente pode até mudar, né? Ficar mais zen, meditar, mas eu sou super agitada, né? É aquela fome de viver, né? Carpe Sim. diem, é o dia, é a hora, não deixa nada para amanhã. Eu cheguei em casa e foi o primeiro livro que eu li. Eu não consegui largar ele, eu varei a noite. Quando eu acabei, era 98 isso, já tinha internet, já tinha Google, né? E eu fui lá na internet e falei, eles têm que ter algum centro aqui na Inglaterra, aí em Londres, né? Aí fui, achei, era terça-feira, era o dia que eles têm. Assistindo, já estava em Los Angeles. Você me perdeu ou não? Que, Não, eu acho que a Cláudia, se falhou um alguém, pouco? se a Paloma tá aí, liga para a Cláudia, porque a Cláudia tá tentando entrar e não Ai, a tá Cláudia conseguindo. abestalhada. A Cláudia abestalhada E, de se novo, alguém né? puder ligar para ela aí, porque eu não posso responder. Ela tá aqui. A- aí o que que aconteceu? Aí eu fui, 2 meses depois eu estava em Los Angeles, insistindo para Nan, né, para Sister, me dar a Kriya Yoga, a iniciação de Kriya Yoga, que você tem que fazer 6 meses ainda de umas outras técnicas. E eu, não, mas eu tenho que ter agora, eu tenho que ter agora. Gente, eu fiquei uma semana enchendo a freira. Aí depois de uma semana ela olhou para mim, um dia antes da iniciação, olhou assim e falou assim: o mestre não ia atrair para ele ninguém com como foi em inglês, né? Uma força de vontade fraca. Aí ela me deu todas as lições que são de 6 meses, de uma vez, falou assim: olha, você estude isso daqui, só depois, realmente, daqui 6 meses, você pode voltar, que eu vou te dar a iniciação de Kriya Yoga, né? E foi muito interessante, porque eu demorei 5 anos para ter. Eu falo que foi o meu castigo pela minha impaciência. Mas Nossa. quando eu tive, realmente, foi uma iniciação, foi um renascimento aos 33 anos, né? Que Olha, é a questão maravilhoso. Nossa. né? De você estar para alquimia, gente, 33 anos é uma idade muito importante, que é quando você realmente encarna. Então você tem que estar no lugar certo, fazendo a coisa certa com as pessoas certas, porque senão a vida começa a lhe dar cacetada, né? Então, Exatamente. a minha vida é um tratado alquímico, assim, de idade, aos 28, né? Eu casei, estava me estabeleci na Inglaterra. Aos 33, eu tive a minha iniciação de Kriya Yoga na Índia. Eu tive que ir para a Índia para entrar. Então, assim, foi Todas as muito viagens especial. Hã? maravilhosas que você fez, né? Foi, aí eu E passei 10 depois anos viajando. foi isso, E 10 essa anos. meditação que eu faço, eu Uhum. tenho que só falar isso porque eu não posso ensinar.
porque a gente é parte de uma organização que o Yogananda deixou, que chama Self-Realization Fellowship. Então, a gente faz um juramento, a gente assina que qualquer pessoa interessada, a gente encaminhe, para não se Pra- perder o conhecimento, né, Egina? A gente sabe que isso acontece, né? Cada um muda uma coisinha e tal. E isso é uma técnica milenar, né? É, Foi a técnica que Babaji, que é o grande guru imortal dessa linhagem de gurus, né, do Yogananda, da Índia, de mestres indianos, trouxe para o mundo ocidental depois de milênios. Ela oculta, né? Caiu na obscuridade, como a alquimia, né? Exatamente como a alquimia. Então, é uma prática pessoal que eu faço, não é uma prática que eu ensino, não é uma prática que, né, a gente desenvolve. Então, isso é o meu caminho espiritual pessoal. pessoal. Agora, profissional, aí eu fiz muitas coisas, né? Desde que eu saí, fui de uma Fez um jornalista longo caminho, né, até chegar longo, longo, à alquimia, a alquimia. que era o laboratório, a escola do Joel É. Aleixo, a qual você foi aluna, Aham. É, né? isso não, não tinha nem escola naquela época, né? Não tinha nem escola, Não foi um tinha nem conhecimento, escola. né? Foi. Apareceu A escola aconteceu em 2007 mesmo, a escola mesmo, porque o Joel assim, dava cursos de. Os cursos. Ai, o Joel dava cursos de final de semana. Então, e assim, era ele que fazia tudo, não tinha acompanhamento, não tinha nada. Eu conheci o Joel no ano 2000. Eu morava na Inglaterra ainda. E super bem casada, vivendo the time of my life. Vivendo assim, eu falava assim, nossa, tô vivendo o paraíso. Foram 10 anos muito felizes, né, que eu passei, quando eu passei fora do Brasil. E quando eu conheci o Joel, ele me falou assim uma vez, né, logo que a gente se conheceu, você é tudo que eu quero. Eu sou tudo que você não quer. Você é o exemplo do equilíbrio. Eu sou o exemplo do desequilíbrio para você. Você tá no ultravioleta e eu tô no infravermelho. E a gente se encontra no meio. E foi isso mesmo. Era a coisa mais difícil do mundo. Eu me envolver com o Joel. Assim. Mas ele foi insistente. E 6 meses depois eu me separei, né, do Lee, que eu pensei que eu nunca ia me separar. Eu falava, se eu me separar do Lee, eu nunca mais caso. Mas eu não marcar voltei para o Brasil. O Joel todo enrolado, era casado, né? Com filha pequena, a Paloma Tainã linda, lindas, a Paloma tá aí. E eu fiquei no mundo, e a gente era uma coisa muito forte, porque a gente se encontrava assim, né? E eu falava, ó, depois que eu conheci ele no ano 2000 fazendo a escola de alquimia, eu fui fazer o curso, né? Todo mundo, meus amigos esotéricos, ai, você tem que fazer esse curso, eu tenho que fazer esse curso. E numas férias eu fui fazer, mas fiz o curso, depois voltei para a Inglaterra. O Joel, assim, 3 meses depois, ele fala que foi uma semana depois, viu, gente? Mas vocês sabem que o Joel, ele, né, ele fala que ele decora porque tá fica mais bonito. defender hoje. E eu falo assim para ele, Joel, a história já é tão surpreendente, não precisa de decoração mais, não precisa decorar mais, né? E ele foi lá e foi por isso, né? A gente se encontrou, ele estava tendo uma feira na Inglaterra, né? Ele chegou de surpresa e aí a gente se encontrou, né? Foi muito forte. Aí eu falei, ai, me separei. Só que ele estava enrolado aqui no Brasil, né? E eu falei, olha, de jeito nenhum, homem casado, mas nem pensar, né? E foi aquela coisa platônica, ele ficou aqui no Brasil, mas eu me separei e fui viajar o mundo mais, né? Fiquei mais uns 2 anos, aí depois fui morar no Canadá ainda, fui morar na Índia, conheci meu terceiro marido. O meu pai que falava, né? Que eu ia ultrapassar a Elizabeth Taylor. E isso, Ah, gente, porque eu queria ser monja, tá? Casei 4 vezes, né? Mas queria ser monja. Mas a vida não me. Eu falo assim, eu sou casada, ah, não quero que eu possa. não, não era essa a sua Eu história. quase, depois do Lee, eu quase fui monja, né? Nesse meio tempo que passaram-se 7 anos
para eu reencontrar o Joel realmente. Porque depois de 7 anos que isso aconteceu, A Cláudia chegou. imagina rindo aí, né? Você ia levar todas as monjas junto com você para viajar o mundo afora. Para viajar o mundo afora. E provavelmente levar os monges à perdição. É. Deus Aí me tá, que livre. quando veio essa alquimia para tua vida, né? Uhum. Depois você começou a fazer parte da escola, bom, enfim, teve todo Não, aquele isso só processo. depois de 7 anos, quando eu voltei para o Brasil, né? Você voltou, Aí eu né? só fiz parte da alquimia de novo quando eu casei com o Joel, em Quando você 2007. E foi Foi. aí que você recebeu, como é que aconteceu essa alquimia do amor? Tá, a alquimia do amor foi recente, já me acompanhava há um tempo, porque eu sempre tive essa coisa do amor, o amor é a força do universo, é aquela coisa clichê, mas não é clichê, é a realidade, né, Gina? Sim, Então, eu quando morei na Inglaterra, ou na Inglaterra não, no Canadá, que eu morei 1 ano no Canadá também, eu desenvolvi esse trabalho que era Sowing the Seeds of Love, que era semeando as sementes do amor, né? Que era um trabalho que eu fazia né, com todas as técnicas que eu tinha aprendido nesses 10 anos, com toda para realmente expandir a energia do coração, expandir a energia do amor. Então eu fiz, na época que eu trabalhei no Canadá, eu trabalhei no centro dessa nossa pioneira, uma mulher chamada Marilyn Rossner, que é bem conhecida, que é ela que trouxe o Vishnudevananda, né? Colocou do Shivananda, da Hatha Yoga, como a gente conhece hoje. Ela foi a primeira discípula do Vishnudevananda, né? Que era discípulo do Shivananda, que foi o encarregado de trazer a Hatha Yoga para o Ocidente. E eu sim. trabalhei com isso lá. Então, quando foi aqui né, casei com o Joel em 2007, a gente se reencontrou, ele já estava separado, então, né, me levou, eu estava num relacionamento com um israelense, que eu estava morando em Israel, também morei 1 ano em Israel, e voltei para Muitos o Brasil. desencontros, encontros e desencontros. Muitos encontros e desencontros nesses 7 anos. Só que aí a gente se reencontrou em 2007. Eu estava morando no Brasil, em Recife, com esse israelense, né? O Ari, que lindo, que é, né, também uma pessoa muito importante na minha vida. Até hoje a gente tem um contato muito próximo. Ele está morando em Portugal. E reencontrei com o Joel. E aí ele armou a maior apuca, inclusive com a Paloma, né, Lolis, que está aí assistindo. E assim, a gente se reencontrou, ele estava separado, foi super forte. Em uma semana, o Ari que estava de volta para Israel, e eu vim para São Paulo, e como diria a Cris Barbosa, que era a executiva, né, no começo da empresa, Jaqueline, do mundo para Cotia. E foi exatamente isso que aconteceu. Então nasceu uma outra Jaqueline aí, quando eu casei com o Joel, né? Fiquei grávida logo depois, 1 ano depois eu fiquei grávida da nossa filha Vida, linda. Um linda ano de depois fiquei grávida da Clara. Então foi assim, a gente reestruturando, porque quando eu casei com o Joel, ele estava, eu digo assim, né, falido em todos os sentidos, porque ele estava muito desequilibrado, estava passando por uma separação com a Magali, né, com a mãe das meninas da Paloma e Tainã, que desestruturou muito ele. Eles tinham um trabalho juntos também. Então a gente começou do zero, né? Quando eu vim, a gente ainda trabalhou junto, né? A Magali, eu, ele, no laboratório que eles tinham. Mas aí começou a ficar inviável, realmente. Era encerramento de ciclo, né? Então a gente claro. encerrou esse ciclo e começou um novo, e assim, tudo do zero. Do Muito zero. A gente não bonito tinha. que é o que nós alquimistas hoje estamos Como? vivendo, né? Essa escola de alquimia. É o que a escola de alquimia hoje ela é, apesar Ou vem de dessa época. modificar Vem de, tempo, né? vem de 2007. Vem de 2007. Porque quando eu casei com ele, o que que é. Eu, quando eu conheci o Joel no ano 2000, eu já falava para ele assim: Joel, você não tem a mínima de condição de continuar assim. Era ele que fazia tudo, era um final de semana, todos os finais de semana ele viajava para dar cursos de final de semana, só ele, fazendo tudo sozinho. Eu falei, gente, você tem que entrar no virtual, você tem que entrar na internet,
né? Você tem que ter outras pessoas. Então, quando eu casei com ele, a primeira coisa que a gente fez foi chamar uma executiva para a empresa, né? Sim. Que foi a Cris Barbosa. Aí a Cris Barbosa entrou, nossa, um furacão, né? Eu digo para a Cris até hoje, Cris, se não fosse você, eu não existia na alquimia e você também não. E ela fala para mim, se não fosse você, eu não existia na alquimia, porque a gente se uniu. Aí, logo depois, uns 2 meses depois, chegou a Yolanda, que foi a diretora comercial da empresa também. E a gente falava que a gente era as 3 substâncias, que deu a coluna vertebral de Da tudo escola. que a gente tem hoje, né? Mais. E o Joel era o Phlogiston, né? Então a gente ficou e a gente, tudo que conhece foi montado em um ano, Gina. Foi assim, foi uma coisa, foi aquela força maior, né? Não foi a gente, não foi ninguém, foi realmente a força maior. Porque se você me perguntar como a gente fez, eu não sei como a gente fez, gente, porque foi incrível. Assim, a gente não tinha um tostão, né? A gente não tinha nada. Não, o Joel já tinha 20 anos de empresa, mas assim, não tinha nenhum terapeuta, né? Porque não sobrou a Mara, Cíntia, a Vivian Lustig, lindas daquela época. Assim, Sim. a Vaninha, né? A Vaninha foi a primeira pessoa que eu conheci. A Vânia Maravilha que eu falo, né? A nossa alquimista linda, Vai vir Vânia também Vieira. conversar comigo, falar de astrologia e a terapia. Ela vem semana que vem, fala. Ah, ela vai falar com você? Que legal! Bem legal. Então Essa foi isso. estrutura Aí a gente toda que você começou. montou. A primeira coisa que fez foi da escola de alquimia, foi na raça, porque na escola de alquimia é muito interessante a história da escola de alquimia. Porque o que aconteceu? A primeira coisa que a gente viu foi assim: o Joel não pode ficar sozinho nessa. A gente vai ter que criar uma equipe pedagógica, a gente vai criar pessoas, né, professores, para dar aula junto com ele, e a gente tem que colocar via web. Isso era 2008, hein, gente? Isso era 2007, gente. Em 2008 era final do Big Brother Brasil, a internet só tinha transmissão streaming, era a gente e a Harvard. A gente, até hoje, eu não sei como é que a gente fez isso. Eram 5 para as 8, a nossa transmissão ao vivo, né? Já tinha aquelas questões da. Aqui obrigada, Fabi. Isso daí mesmo. Quando a gente começou, Porto Alegre era o único núcleo com a Vânia maravilhosa, né, do Cachai, e os alquimistas maravilhosos, Fabi, você também. Era o único núcleo que tinha ficado firme e forte com o Joel. São Paulo estava desestruturado. Então, o que a gente fez? A gente falou assim, a única coisa que a gente pode fazer é isso. E era 5 para as 8, 2008, e a gente não tinha sinal de internet. Quanto mais fazer uma transmissão ao vivo. O máximo que tinha naquela época eram 15 minutos, 20 minutos, e a gente ia fazer 2 horas ao vivo para todo o Brasil. Então, assim, foi na raça mesmo. E aos poucos, qual foi o nosso planejamento? O Joel dá. E a gente foi de um final de semana por curso, a gente foi para 4 anos de uma escola de medicina. A gente entrou com tudo, assim, sem medo, ousado poucos, assim, bem aquarianos mesmo. E eu lembro, eu sentada com o Joel. Isso vocês dois são assim, né? Essa ousadia e essa confiança, né? Essa Mas você convicção. acredita que eu nunca me vi? Hoje eu me vejo um pouco mais, mas eu nunca me vi como uma pessoa empreendedora. E eu me descobri empreendedora mesmo. Eu não falo eu falo empreendedora alquímica, quântica, né? Sim. Mas eu nunca me considerei. Eu me considerava bem conservadora, sabe? Mas é aquela força maior mesmo. Então, o que a gente fez? A gente não decide, a gente é só um canal, porque era impossível a gente fazer o que a gente fez em tão pouco tempo, sabia? Eu, Cris, Yolanda e o Joel. Praticamente sozinhos. A gente montou toda essa estrutura hoje que tem a Alchemy Lab, entendeu?
Então, da escola foi a transformação maior, porque a gente sabia que era por aí. Era essa diferença nos alquimistas, entendeu? Então, de um curso de final de semana que era largado, né? A gente montou uma estrutura de 4 anos. Eu lembro, sentando com o Joel, tomando um vinho num restaurante e a gente montando os nomes novos dos produtos, eu montando os nomes dos cursos, sentando com a Cris no dia seguinte e a Cris na época fazia enfermagem, fazia uma faculdade de enfermagem. E ela falando assim, ó, a gente tem que colocar anatomia, a gente tem que colocar fisiologia, né? A gente tem que colocar um pouco de medicina, da ciência. E eu montando com ela o cronograma de 4 anos de escola de alquimia. E o que a gente fazia? Eu falava, Joel, você vai dar esses 6 meses do primeiro semestre, porque foram 8 semestres, né? 4 anos. Você dá o primeiro semestre, eu ia lá, anotava tudo, fazia as apostilas, que são as apostilas que a gente tem até hoje. Regina, eu nunca consegui voltar essas apostilas e ninguém que ajudasse a montar isso. Agora a gente quer fazer livros, né? Então foi assim, os 4 primeiros anos ele falava e eu pegava toda a informação, como ele conta, né? No banheiro, me deixem no banheiro em paz, eu batendo na porta assim, falando, ó, não, mas me diz isso aqui, não sei o quê. Montei as apostilas e demorou 4 anos para a gente ter o corpus hermético, que é praticamente o que a gente usa hoje, né? Mas Um foi pouquinho assim, foi mais, na né? raça. Chegar mais informações depois, mas é a Pegaram mais base das... informações, mas o esqueleto é esse ainda, né? Hoje a gente passou de 4 anos para 2 anos. Ai, foram anos muito lindos. Foram anos muito que depois que passa, né? A gente fica pensando assim. E do laboratório também. A gente fazia numa casa que a gente alugou sem ter dinheiro. A gente não tinha dinheiro para nada, a gente não podia fabricar nada. Aí entra o Roberg. Ah, é uma história muito linda, que tem muito pano para manga, né? E eu indo com a Cris no Roberg, pedindo pelo amor de Deus para ele certificar, porque a gente de uma hora para outra a gente não podia fazer nada. E o Roberg assim super cético. Aí quando a gente falou Joel Aleixo, é aquelas conexões de alma, né? Ele falou: "Não, Joel Aleixo, eu conheço o Joel Aleixo há 10 anos. Eu vi uma palestra dele por tudo que vocês quiserem fazer. O Roberg lindo, né? Eu Que conversei deu outro dia com ele, a Célia da Auripelli. Hã? outro dia eu Fala, conversei com Regina. ele, estava me contando, né, desse começo, né, como é que Então, ele estava me contando umas histórias como é muito que legais. começou tudo? Foi na raça. Muito legal, Muito Jaque. lindas, E muito. hoje A Célia da Auripelli também, linda, porque se não fosse por ela, a gente também não tinha conseguido montar o laboratório. tudo muito divino, é o que Foi a muita Cláudia está coisa. falando, exatamente isso. É como se realmente vocês tivessem sido, né, como você fala, essa conexão maior que existiu para proteger e para guiar o que hoje a escola que alquimiza o mundo, né? Bom, a É, gente porque é através dos leva alquimistas, é através de vocês, né? através dos alquimistas em praticamente todos os estados. Eu acho que vocês estão presentes em todos os estados do Brasil, né, Jaque? E É, mesmo então, fora, né? Na e Itália, fora na do Brasil França, também. Unidos, né? A gente encontra os alquimistas que foram mundo afora levando todo esse conhecimento. Uhum. Você na França, né, Gina? Eu levei também para a França, É, agora no levou para a França. Você entrou, ainda estava morando na França, né? exato, é. A Jaque foi assim, o nosso encontro, Pronto. né? Foi um dia a Jaque liga para mim e fala: "Você tá Tô indo para onde?" aí. Conta, é. Foi "E muito. eu tô com meu filho e tal, eu não sabia onde ia passar o final do ano." Ela falou: "Então tô indo para ir passar o final do ano com você." E aí apareceu a Jaque, maravilhoso. E a partir daí foram muitas viagens muito, muito, Seguimos o muito. caminho de Maria Madalena, foi muito lindo, foi muito linda aquela viagem, foi muito forte. Eu estava num momento, né? Foi também quando tudo começou, né? Essa transformação também desses últimos 4 anos, que aí foi onde entrou a alquimia do amor. Então, Que eu estava passando por um processo muito forte, né? De renascimento mesmo.
Eu e o Joel, a gente já estava se separando como casal, né? Já estava começando, né, um processo assim de a gente, né, continuar com a sociedade como casal alquímico, mas na vida pessoal a gente se separando, que foi bem difícil, né, pra gente, né, obviamente, com duas filhas, e a gente foi bem nessa época para ir, e eu recebi do Nicolas Flamel uma iniciação, foi muito forte, falando da alquimia do amor, né? E me chamando da alquimista do amor. E eu pensei que eu ia fazer aquele trabalho que eu estava fazendo lá no Canadá. E quando eu fui fazer o primeiro grupo, que foi muito lindo, eu fiz uma coisa totalmente, né, canalizei mesmo, uma coisa totalmente diferente. E no dia seguinte, o Joel me entregou a mensagem que o Nicolas Flamel tinha mandado para mim. E nessa mensagem estava toda a iniciação que eu tinha feito nas pessoas, que ele tinha me feito um dia antes, entendeu? E a partir daí, o Nicolas Flamel acompanhou, ele é o mestre maior da alquimia do amor, ele me acompanhou, e todas as alquimias do amor, ele me mandava mensagens muito, muito, muito lindas. E é um trabalho que realmente é o meu trabalho de alma. Eu sei que é isso que eu vim fazer, que é isso que eu estou emprestada agora como executiva, mas o que eu quero fazer, a gente conversa muito sobre isso, né, Gina? É sair no mundo espalhando o amor. Então, é um trabalho que realmente é o que conecta com a minha alma, com a minha essência. Mas a gente está a Olha, serviço, né? você já espalha, né? Esse Não, amor, já. A gente essa espalha. é maravilhosa, né? Porque assim, a Jaque ela leva, todo mundo que está aqui conhece a Jaque, quem não conhece, né, tá vendo esse sorriso lindo, e você leva a gente. Você me levou para a Bielorrússia, né? Então assim, Levei para Lourdes. Quem diria que você ia para para Lourdes? Lourdes, Que a Regina é assim com com religiosidade. religião, com igreja, então ela é porque esse amor ele está presente em tudo que você faz. E não só na escola, como na empresa, né? E a gente recebe esses. Eu acredito muito nisso, né? Já que a gente acredita nessa energia que Com vem certeza. lá de cima mesmo, né? E vai contagiando toda uma empresa. É muito importante que as pessoas elas tenham essa consciência, né? Quando elas estão trabalhando mais nesse momento onde os empresários estão chamados a ter um outro olhar, justamente, um olhar muito mais amoroso, né? E isso é muito importante. Então, cada vibrância É. que a gente recebe tem essa energia. Ó, e vou dar E uma notícia em primeira mão aqui, hein? Porque tá uma sincronicidade quanto a isso. Vou fazer o Alquimia do Amor para distribuir. O Rodrigo já me pedia isso há muito tempo. Então, agora a gente vai ter o Alquimia do Amor no nosso grupo uau, oba! de produtos, tá? E o Alquimia do Amor, gente, para quem não sabe, eu pego rosas do mundo inteiro, né? Tem histórias lindas, tem uma história nossa em Lourdes, tem história, né, direto da Mãe Divina, Grenoble, tem as as rosas, rosas da tua casa, de Grenoble, tem as rosas do ashram do Yogananda em Los Angeles, que né? a Claudinha está aqui, que caiu na mão dela as rosas quando ela pediu, por favor, Babaji, dá essas rosas para minha amiga fazer o Alquimia do Amor. As rosas caíram, ela ficou toda arrepiada. Então, é realmente uma panaceia do amor. É uma panaceia do amor que eu só entregava para quem fazia o grupo, né? A conexão, que eu faço uma vivência do Alquimia do Amor. Mas a gente está precisando, a gente não tem mais tempo. Então, assim, cada grupinho desse tem que ser no máximo 21 pessoas. Então, já vamos preparando, né? Como os alquimistas não atendem ninguém enfesado, né, Egina? Vamos já preparando com a Alquimia do Amor, com as gotinhas. E quando essa pandemia passar, a gente vai fazer mais grupos. Isso, é maravilhoso esse floral, né? É um floral, a gente pode chamar assim, né? Pode, é.
E É uma durante panaceia do amor. Vamos a falar panaceia, panaceia do amor. e durante esse encontro, né? E Olinda, parte dessa história. Quem ajudou a construir tudo isso que a gente está vendo aí? É mesmo, é. E durante esse encontro, você usa também o óleo essencial de rosa, né? De rosa O óleo damascena, essencial de rosas. Que não, que é olha, gente, óleo essencial para este momento. Óleo essencial o tempo todo. A Egina aqui, né? Os melhores óleos essenciais que vocês podem ter no Brasil, vem da Filha da Terra. Agora Ai, fazendo obrigada. realmente a propaganda porque precisa, né? Confiável, que vocês não podem confiar de olho fechado. É assim, tem que usar óleo essencial o tempo todo, né? Obrigada, Madonna. E E o óleo essencial de rosa, que eu não tenho ainda, mas ele traz ainda, porque eu vou pegar essa o do conexão seu, eu quero o direta. do seu. Ele traz essa conexão direta, né, Jaque, com o Direta. coração divino, é muito lindo. O E o Nard você floral, tem, né? O Nard você tem, né? O o Nard. nardo, está chegando Ó, agora de novo, eu estou em gente, ruptura. Nard todo mundo tem que ter também. É o da Maria Madalena, que ela banhou os pés de Jesus. Isso daí é iniciático. A gente usa em todas as iniciações, em todas as nossas viagens, né, Regina? É um óleo essencial maravilhoso, é verdade. Encomendem, porque só eu acho que só você que tem aqui no Brasil também. Eu nunca Ele tinha está ouvido chegando, falar. estou em ruptura, mas ele está chegando. Assim que ele chegar, de qualquer jeito você recebe aí, Tá. né? E esse floral, então, vai ser mais Primeira entrega mão. Vai livre, ser como alegria, livre, como livre. Livre porque é só amor. Ali só tem a energia do cardíaco. Eu falo, né, nas coisas, ó, isso daqui não é alquimia para se trabalhar, tá? Isso daqui é só amor, é só um acolhimento, é só energia divina mesmo. Então não é um tratamento alquímico, tá? É uma energia realmente de conexão com o coração. Eu não é coloco nada que não seja para o coração, para o cardíaco, para esse. São essas rosas. Às vezes eu coloco outras coisas, o Paz e Bem, que a gente pegou em Assis, mas é de São Francisco, mas é só. Às vezes eu coloco também umas, né, o Império Cúbico, mas não é sempre que eu coloco, não. Depende do lote que eu faço, entendeu? Então, assim, é tá, muito especial e vai ter especialmente para todos vocês. Eu já vou ver isso a semana que vem. sim. O Alquimia do Amor, a gente quer dizer, eu, pelo menos, a sensação que eu tive, né? Eu tive vários lotes, Vários mas a lotes. sensação é sempre de acolhimento, isso com certeza, a gente tem sempre essa sensação de estar realmente protegido por esse amor, né? E vontade de abraçar todo mundo. É. Tem essa, né, essa vontade de ir ao encontro das pessoas e a gente consegue perceber esse amor. Todo mundo tem amor no coração, né, já? Todo mundo, todo Brilho mundo. que uma É, pessoa pode estar passando em certo é. momento, esse amor ele está sempre presente. E se a gente sabe ir buscar isso, a gente encontra, né? Então, Lógico, nós somos amor. nós Eu traduzo o amor por Deus, é a força maior que move o universo. Então, o que acontece é uma coisa da física quântica mesmo. A pessoa que está bloqueada, o que acontece? Enquanto uma outra pessoa não consiga vibrar este amor para essa pessoa que está bloqueada, ela não vai desbloquear. Ela vai atrair o que do universo? Só mais bloqueio. Então é por isso que os grandes santos, o Jesus, o mestre maior do amor que a gente teve, né? Conseguia milagres, porque ele não só não se afetava com a energia de um pecador, como aquele pecador conseguia, pecador, né, gente, sem pejorativo, sem o sempre sentido entre aspas. pejorativo, tá? Aquele que estava bloqueado do amor mesmo, ele sentiu o amor de Jesus e se curava, porque o amor, agora nós, réis mortais, mas todos nós temos essas possibilidades de ser mestres do amor, mas enquanto a gente não chega lá, o que acontece? As pessoas difíceis, as pessoas que mais precisam do amor, são as que não recebem.
Porque um sim. psicopata, um louco, um bandido, uma pessoa que te fez mal, você não consegue vibrar amor para ela. Então, as coisas, a gente fica nessa roda de samsara. Mas se você genuinamente conseguir conectar com esse amor e amar a todos, você transforma o mundo. Né? Com E essa certeza. verdadeira alquimia do amor, a gente transforma, não precisa de floral, não precisa de magia, só precisa do amor, né? Então, É, o nosso processo de evolução é para chegar nessa energia do amor. A energia do nosso planeta é a evolução do nosso planeta é em direção ao amor incondicional, ao amor divino. Então sim. é essa era que está entrando agora, né? É a nova Regina, era. com a era do sol, é a era do amor. É para trazer luz e amor. E uma parêntese no que você falou dos pecadores, né? Na verdade, a palavra pecador vem daquele que não consegue acertar o alvo. Olha que Então, lindo, não sabia disso. Olha que coisa linda, perfeito. é isso o pecador, é aquele que tenta, né? E vai atirar a flecha, mas ele não consegue acertar o alvo. Então, Perfeito. estamos todos tentando, né? E É, quanto mais a gente acolher essas tentativas com amor, mais a gente vai exatamente. acertar esse alvo, né? É. E às vezes não Alvo é do fácil. coração, É isso, né? né? O A gente tem cupidinho imaginado ali, ó. que a gente tem mais 10 minutinhos, passa tão rápido, Passa né? rápido, é. Muito rápido. Mas assim, Regina, eu acredito que tem muita gente, eu própria, eu posso ter, na minha vida passada, nessa vida, né, quando eu era uma outra pessoa, às vezes a gente é muito cínico com coisas simples, como essa Sim. questão do amor mesmo, né? E assim, e não tem mais lugar para isso, né? Não Hum, tem mais lugar para cinismo, para né, incredulidade, que o sentimento realmente do amor é a força que nos move, né? sim. É a força que une todas as religiões, que une todas as. Estou lembrando agora, estou lembrando quando em Israel que tem todo ano tem uma união das mães, né? Porque eu acho que o mais se aproxima desse amor incondicional é o amor da mãe e do pai por um filho, né? E a Uhum. gente vive num mundo tão de cabeça para baixo que nem como pai e mãe às vezes as pessoas conseguem amar de uma forma incondicional. Mas isso realmente é o passado. Eu acredito piamente, eu sempre falo isso, né? Que a gente alcançou uma massa crítica de pessoas, e somos nós aqui, né? Com toda a modéstia e humildade do meu coração, mas somos nós que estamos à frente dessa revolução do amor, dessa revolução da consciência, né? E quando essa revolução do amor realmente for ancorada, que está muito próxima, ela já está sendo ancorada, milagres como o de Jesus vão acontecer. E pessoas vão despertar. Eu tenho convicção disso, e eu acho que. Acho não, tenho convicção que esse momento que a gente está vivendo de pandemia é a transição dessa era que a gente vivia para essa nova era muito mais Sim. É, harmoniosa, muito mais eu, amorosa. eu também acredito nisso tudo. E hoje, justamente, eu estava conversando com a minha vizinha aqui, né? E ela estava falando que ela fica chateada, né? Às vezes com a reação das pessoas. E eu falei, não, é o momento justamente da gente acolher todo mundo, né? E nem todo mundo consegue estar nesse pensamento positivo, mas quando a gente vai, pega essas pessoas e abraça elas do jeito que elas estão, só Exatamente. assim que a gente vai poder justamente trazer alguma coisa, né? Então, não é o momento de apontar ninguém com o dedo, nem de julgar, é cada um fazendo, oferecendo aquilo que tem, né? E nós Exatamente. estamos assim repletos de amor, né? Graças à Alquimilab, a tudo que a gente recebe de vocês, da escola, do Joel e de todos os professores, os ensinamentos. E preenchidos disso, cabe a nós agora
distribuir isso no mundo, né? Que é o que a gente fala sempre, vamos alquimizar. É esse amor. Estamos alquimizando o mundo. Estamos alquimizando o mundo. E aceitar as pessoas onde elas estão, né? Cada um vai fazer o seu processo, cada um vai fazer o seu caminho. A aromaterapia também está dentro da Alchemy Lab, né? Quando a gente fala Com certeza, é o principal ajuda agora. um spray como alegria, como limpeza e proteção, que eu amo, eu tenho na minha casa o tempo todo, né? Então, assim, baixou um astral um pouco mais assim questionável, vai lá, alegria, né? No quarto, na sala, e trazer essa energia, né? Que a gente precisa tanto. E ao invés de querer que o outro fique com essa energia, vamos nós, né? Vibrar. Isso é muito importante, eu acho que isso é também a alquimia do amor, né? Com certeza, A gente vamos amar. Vamos Exatamente. amar. Tudo que precisamos é amar. A Claudinha está aí. Ela, uma vez eu estava num processo assim, aí ela veio com toda dor se cura com amor. Ó, nem dor quer sair mais da minha boca, tá vendo? Que sair cor. Gente, acabou. Ó, se posso deixar um recado aqui, acabou a era de sofrimento, acabou a era de dor. Vamos co-criar um mundo de amor, tá? A gente está nessa situação dessa pandemia porque nós estamos ainda no velho paradigma do sofrimento e da dor. No momento que a gente mudar esse paradigma, a gente vai ter uma realidade muito mais harmoniosa e amorosa. Depende de nós. Então, o amor é tudo que nós precisamos, tá? Então, trata esse amor, gente, é esse alto astral, é óleo essencial na veia, é alquimia na veia. Alquimia do amor, vou colocar, semana que vem eu vou ver para colocar já para um preço bem baratinho, para todo mundo ter acesso. Para a gente poder distribuir, né? E se Distribuir mesmo. proteger de todo esse questionamento que às vezes vem. É amor, só o amor cura. É aquela frase que eu adoro, só o amor cura. É a partir dele que a gente consegue realmente tudo. Não é? Com certeza. E a Alchemy Lab está muito levando tudo isso também para o SUS, né, Jaque? Para poder atingir Tá, eu maior tô com número de muitas pessoas. novidades. Muitas novidades. Na próxima live, a gente não vai ter tempo de falar aqui, mas na próxima live que eu fizer, é sexta-feira agora, eu conto um pouquinho. Muitas novidades, a gente já está entrando no SUS, a gente já está no SUS, né? A gente é reconhecido pelo SUS. Mas muitos projetos para esse momento maravilhoso. Para todo mundo vibrar junto, hein, pessoal? Então é para a gente cura. falar, né, da aromaterapia, dos florais. Não é porque a gente trabalha com isso, não, né? Não! Realmente que isso pode ajudar muitas pessoas, né? Exatamente. É real, né? E faz parte justamente desse salto quântico que a gente está dando, que é de se aproximar da mãe natureza, né? Desse amor que a natureza oferece pra gente. Da mãe Gaia maravilhosa. Então é hora de juntar a mãe Gaia com a mãe divina, o profano com o sagrado, a matéria com o espírito, pessoal. Chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora, é isso aí. Né? Muito bom. Alquimizando o mundo juntos com amor. Sempre, sempre. A Cláudia aí, sempre. A Cláudia, a gente começou. Cláudia, você não tinha entrado ainda quando a gente contou que foi você que fez essa transformação. Regina, olha só. Se você encerrar depois que acabar, eu acho que não fica gravado, hein? Não, eu gravo. Não, a gente tem porque mais falta 1 minuto aqui pelo meu. 2 minutinhos mais. Então aí tá. eu gravo. Eu perdi uma live com o Joel assim. Porque a gente um deixou encerrar, aí eles não dão a opção de gravar. Essa live vai ficar 1 minutinho. A Juliana tá falando. Ela vai ficar lá no YouTube, né? Da Filha da Terra, Aromaterapia Francesa. Ó, Zezé! E no Instagram também, né? É a gente lá, tá bom? Você grava aí quando acabar, Regina, quando acabar vai dar assim, gravar no IGT. Aí grava e vai direto pro IGT também. Isso. E vocês vão poder ver lá, tá bom?
Jaque, obrigada. Muita Obrigada a você, saudade. Madonna Saudade. Beijo, pessoal. Beijo. Obrigada.